Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Amados, eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão, para que você possa cada dia mais colocar realmente isto em prática na tua vida. Nós vemos muitas vezes um empresário de sucesso que tem uma empresa extraordinária, mas se analisarmos, ele começou muitas vezes, ou alguém da família começou do nada para ter uma grande empresa. A gente vê muitas vezes pessoas em mente aí, que tem em mente ali algo extraordinário, um emprego extraordinário, mas por que acontece isso? Porque ele se esforçou, ele estudou, ele realmente pagou o preço para que ele pudesse realmente estar nesta posição. Querido, a vida nos ensina, nada vem de mão beijada. Nós temos uma parte a fazer realmente é sempre estarmos buscando a perfeição. Eu vejo muitas vezes, querido, a história realmente do missionário Manuel de Melo. Eu vou dar este exemplo da Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo. A história deste homem começou do nada. Ele começou do nada. Foi vida realmente de labuta, de oração, de jejum, de consagração, para que hoje tivesse realmente um ministério abençoado. Então nós temos que respeitar a história de cada um. Não foi realmente de mão beijada, não foi de qualquer maneira. E muitas pessoas acham o seguinte: não, eu também quero realmente isso para mim, eu também realmente almejo isso para mim, e muitas vezes está acomodado, muitas vezes não estudam, muitas vezes não se consagram, muitas vezes não respeitam, por exemplo, as autoridades, muitas vezes não andam realmente ali conforme realmente os regulamentos, e quer realmente muitas vezes tomar uma posição de alguém realmente que há muitos anos estão realmente numa obra, ou muitas vezes realmente num feito. Querido, os filhos têm que respeitar um pai e uma mãe. Veio do ventre, não importa, querido, o que se passa, o que se enfrente. A minha mãe veio realmente, gerou a minha vida realmente ali no ventre dela. Eu respeito a minha mãe que já faleceu. O meu pai, cuidadinho, trabalhava na enxada ali, muitas vezes na roça, para nos manter. Eu respeito a história do meu pai. Querido, eu quero realmente dizer para você, muitas pessoas dizem o seguinte: não respeitam a história do outro. Eu vou dar um exemplo, querido. Eu sei que tem pessoas que vão questionar. Eu sei que pessoas muitas vezes realmente dizem: mas puxa vida, o seu João, o irmão João está falando isso. Querido, eu vejo a história da Igreja Brasil para Cristo aqui na cidade de Salto Grande. Eu vejo, não, nós acompanhamos. Do nada, nós começamos um trabalho na frente realmente ali da casa do meu genro, pastor Wellington. Do nada, ali realmente compramos 2 lonas amarelas, ganhamos um púlpito realmente ali do pastor Rubens. Ali realmente começamos realmente ali aqueles paus de eucalipto, e começamos a história da Igreja Brasil para Cristo aqui na cidade de Salto Grande. Nós temos que respeitar a história do ser humano, querido. Não foi realmente aí de mão beijada, não. Teve realmente lutas, teve dificuldade. Ali realmente depois
as portas se abriu, a compra de um terreno, e depois, somente ali, houve a construção. Para fazer a construção da Igreja do Brasil para Cristo não foi fácil. Mas desde o início, eu acompanhei. Desde o início, realmente, eu tenho acompanhado a história da Igreja do Brasil para Cristo aqui na cidade de Salto Grande. E eu aprendi a respeitar. Eu aprendi a respeitar a história da minha mãe, a história do meu pai, a história de empresários, a história do Manuel de Melo, a história de muitos homens consagrados de Deus, que tem ministério realmente ali em toda a face da terra, que começou praticamente do nada. E muitas vezes as pessoas não respeitam a história do outro. Querido, eu não sou dono de igreja. Nós não somos dono de igreja, nós somos instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Nós somos simplesmente um instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então o que eu quero dizer para você: não passe os pés pelas mãos. Não tome a frente quando Deus não dizer sim. Não passe realmente, ultrapasse o limite que Deus te colocar realmente na sua vida. Porque nós temos que respeitar uma história. A história realmente da vida do ser humano tem que ser respeitado. Ah, mas eu quero ser famoso. Eu quero ser um pastor eminente. Eu quero ser um pastor poderoso. Você quer? Você quer realmente ser um pastor eminente e poderoso? Quer realmente ser alguém realmente que esteja no top de linha? Querido, quantas pessoas começaram do nada, tiveram uma história para chegar neste ponto, ser um homem consagrado, uma mulher consagrada, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Espere o momento certo de Deus na tua vida, querido. Espera o momento certo de Deus na tua vida, minha querida. Não atropele, porque Deus não é um Deus de atropelo. Deus não é um Deus que realmente faz as coisas de qualquer maneira. Deus, ele tem zelo. Deus, ele respeita também a nossa história. Deus, ele sabe a história que nós temos. Ele sabe a história realmente desses missionários. Ele sabe a história dessas missionárias. Ele sabe a história realmente desses homens que hoje realmente as empresas começaram por ele. Ele sabe a história de um pastor chamado Manuel de Melo. Ele sabe a história realmente das Assembleias de Deus, quem que começou do nada. Ele sabe a história de uma quadrangular. Ele sabe a história realmente de todo esse ministério que começou do nada. E quantas pessoas tomam a frente muitas vezes, aí realmente, se não tem oportunidade, já monta o seu ministerinho, já monta outra igrejinha, e não quer se colocar à disposição daquilo que Deus tem para nós, querido, no momento certo. No momento, eu não estou dizendo que a gente não deve realmente também as portas se abrir, a gente realmente avançar e ser um instrumento usado nas mãos de Deus, não é isso. Mas o que Deus tem colocado no meu coração hoje: respeite a história daqueles que no passado se levantaram, foram instrumento, tanto pai como mãe, como instrumento muitas vezes numa igreja, como instrumento muitas vezes realmente ali muitas vezes realmente ali numa empresa. Começaram do nada para que eles pudessem ter uma história. Você está entendendo, meu irmão? Não, mas eu quero, eu almejo, eu quero. Pai, eu quero neste momento te pedir, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão, meu Deus, sobre a minha vida. Meu Deus, não deixa que nunca, Pai, eu venha, meu Deus, sair dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Não deixa, meu Deus, que
eu venha, Pai, passar os pés pelas mãos, Pai, porque tudo tem um plano, tudo tem um propósito, e o momento é o Senhor que determina, o momento é o Senhor que faz, o momento é o Senhor que designa. E eu quero te pedir, Senhor, a tua compaixão pela minha vida, e se muitos estão atropelando, Pai, que eles possam respeitar as histórias, Pai, de um pai, de uma mãe, a história muitas vezes de um líder, a história muitas vezes, Pai, de alguém que se deu, Pai, se doou, para que hoje, Pai, nós tivéssemos, ó Deus, um país abençoado, uma nação abençoada. Começaram do nada, meu Deus, e eu quero te pedir, meu Deus, me ajude, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, irmão Jean, mas eu quero realmente ganhar um salário de 7, 8 mil. Tem estudado, beleza? Você tem estudado? O que você vê de jovens aí na cirandinha, vai para as escolas só para zoar? Quer um futuro abençoado? Se você vê a história dos japoneses, se você vê a história dos japoneses, se você vê a história realmente, eles 18, 15, 16, 18 horas eles estudam para passar num concurso, estudam para ter realmente ali um futuro abençoado. E muitas, beleza, de braço cruzado, eu também quero um salário de 7 mil, 10 mil, eu também quero um salário abençoado. Quer? Eu estou há 35 anos na obra de Deus, começamos do nada, a história da Igreja do Brasil para Cristo, começamos do nada, e eu respeito a história, primeiramente do pastor missionário Manuel de Mello, eu respeito a história da liderança, eu respeito a história do pastor Wellington Adriano de Oliveira, eu respeito a história minha, que comecei. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, querido. Pode ser chocante, pode alguém realmente me questionar, mas Deus me colocou algo no meu coração: respeite a história, respeite a história das pessoas, e que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Fica na paz do Senhor Jesus.